Amém? Meus irmãos, também a gente está aí, né? Nós entramos aí numa guerra comercial agora assombrosa e é terrível, o dólar já subiu, a bolsa de valor caiu, e isso daqui vai dar pano para manga, tá? Eu acredito que o Lula vai querer pagar para ver e o negócio vai estreitar para o Brasil por causa do governo. Então, é assombroso o que Trump fez com o Brasil e ele citou Bolsonaro no que ele está fazendo, querendo que parem de perseguir o Bolsonaro. Então, o que dá a entender que ele tomou as dores do Bolsonaro, ele fez duas publicações na rede social dele, defendendo o Bolsonaro, e quem paga a conta disso daí somos nós, tá? Como eles nos chamam de gado, é o gado que vai carregar mais peso. Trump anuncia a tarifa de 50% para o Brasil, 50%, 5 vezes mais do que aquela tarifa de 10% que era esperada. O presidente americano mais cedo havia dito que poderia fazer um anúncio entre hoje e amanhã, e agora saiu a carta da Casa Branca assinada por Donald Trump em direção ao Brasil com esta taxa de 50%. A gente fazendo uma leitura rápida aqui desta carta em inglês, o presidente Donald Trump direciona esta carta ao atual presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, mas logo na primeira frase fala: eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo na primeira frase ele faz menção a Jair Bolsonaro, ex-presidente, e o respeitava muito, assim como outros líderes de países, e faz menção, o modo como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um altamente respeitado líder pelo mundo durante o seu mandato, incluindo, como está sendo visto aqui como uma desgraça. Este julgamento não deveria acontecer, fazendo menção a Jair Bolsonaro. E repete a expressão em inglês, witch hunt. É uma caça às bruxas que deveria terminar, tudo em letras maiúsculas, imediatamente em letras maiúsculas. E aí, diante disso, dos ataques às eleições livres e ataque contra o direito de liberdade de expressão de americanos, fazendo também todo o contexto do que diz respeito às redes sociais, a decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e ainda fala aqui que a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, nas palavras de Donald Trump, lançou, segundo ele, centenas de ordens de censura secretas e ilegais contra plataformas sociais dos Estados Unidos, contra redes sociais americanas, ameaçando milhões de dólares em multas e restrições de acesso ao mercado de mídias sociais, de redes sociais no Brasil. E aí, com isso, a partir de 1º de agosto de 2025, nós vamos taxar o Brasil em 50% em qualquer dos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos, em separação, em separado das tarifas setoriais. Fala aqui desses 50%, e aí segue Donald Trump na sua mensagem ao falar de tarifar o Brasil em 50%. Repito, é 5 vezes mais do que os 10% que havia sido mostrado lá atrás, quando Donald Trump apresentou aquela tabela com uma lista de todos os países e que naquele momento as autoridades brasileiras... Tá aí, irmãos, a consequência disso, ela é desastrosa, e eu digo para vocês, existem duas questões que a gente tem que analisar. Primeiro foi a reunião do BRICS, que uma das pautas foi a desvinculação do dólar. Veja que Putin discursou sobre isso, Lula discursou,
que os países do BRICS precisam se desvincular e criar um outro mecanismo de moeda. E Trump já falou que iria aumentar a taxação contra todos os países do BRICS que aderissem, né? Todos os países do BRICS que aderissem às propostas de se desvincular do dólar. Outra questão, irmãos, outra questão é a questão do que, como a mídia vai propagar isso agora, porque eles vão atribuir a culpa ao Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e ele tem sido um porta-voz de tudo isso que está acontecendo, né? Vocês sabem disso. E aí vem a questão da censura que está vindo no Brasil. Então, assim, tem muita coisa que agora, em vez de melhorar, vai virar já estava ruim por causa da questão do IOF, que o governo está travado, a questão do INSS. O Brasil já está quebrado. O Brasil já está quebrado e o Lula já marcou uma reunião de emergência sobre isso, né? Sobre isso. Porque o ataque, se o Lula pagar para ver e querer taxar os Estados Unidos vai vir com tudo. E aí eu digo para você, irmãos, eles vão colocar a culpa na direita, eles já colocaram uma mira, né? Dizendo que a direita preserva bilionários e eles vão colocar a culpa na família Bolsonaro. E aí a culpa vai ser de todos, menos do governo. E eu acredito, veja que a tia Janja tratou mal a imprensa. Vocês viram isso? Ela chamou a imprensa de vira-latas. Tá aqui, eu vou postar aqui para vocês. Ela chamou para você ver. A tia Janja, enquanto o Lula estava discursando para taxar os super ricos, ela estava no shopping mais caro de Brasília. Eu tive nesse shopping que a Janja foi, que é o shopping mais caro de Brasília, enquanto ele estava discursando. Irmãos, eu me senti um miserável mesmo naquele shopping. Foi a coisa, sensação horrível. Não tinha terno abaixo de 2, 3 mil reais. Tudo caro. E enquanto ele estava falando de taxar os mais ricos, ela estava lá esbanjando o dinheiro do povo brasileiro. E olha aí, ó. Janja reage às perguntas de jornalistas sobre Trump. Aí vem esses vira-latas. Lula e sua mulher estavam acompanhados do presidente da Indonésia durante a abordagem dos repórteres. A primeira-dama se referiu ao jornalista como vira-lata nesta quarta-feira no Planalto. A fala aconteceu quando os repórteres questionavam Lula sobre a nova ameaça de sobretaxa dos Estados Unidos para produtos brasileiros. Uma jornalista fez a pergunta ao petista enquanto ele caminhava ao lado do presidente da Indonésia. E aí, vira-latas, reage Janja. Então, chamou a imprensa de vira-latas. Meu Deus. E aí,
a gente vê, irmãos, a gente vê a questão é como isso vai nos afetar. Como isso vai nos afetar? Então, eu digo para você, a partir de agosto, mas já afetou já. Porque o dólar já subiu, né? E aí vem, ó, já tem matéria aí, o que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com o Brasil? Olha lá, ó. O que acontece se o Brasil retalhar a tarifa dos Estados Unidos? A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros começa a valer dia 1º de agosto, segundo carta enviada por Trump. A imposição de uma nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos tende a agravar ainda mais a relação comercial entre os dois países. A nova taxa deverá entrar em vigor em 1º de agosto. A medida anunciada pelo presidente Donald Trump nesta quarta-feira pode impactar diretamente a competitividade das exportações brasileiras no mercado americano e traz um alerta claro: se o Brasil reagir elevando as suas próprias tarifas, os Estados Unidos aumentarão ainda mais as taxas sobre os produtos brasileiros. Na prática, caso o Brasil opte por elevar suas tarifas sobre os produtos americanos como forma de retaliação, os Estados Unidos acrescentarão esse percentual. Isso significa que quanto mais o Brasil aumentar suas tarifas, mais elevadas serão as taxas impostas pelos Estados Unidos, criando uma espécie de escada tarifária. Por outro lado, Trump sugeriu que a tarifa poderia ser reduzida caso o Brasil abrisse seus mercados e eliminasse tarifas e barreiras comerciais. Ele também afirmou que empresas brasileiras poderiam evitar a tarifa ao fabricar seus produtos diretamente nos Estados Unidos, prometendo agilizar os processos para viabilizar a iniciativa. Olha só, tirando empresários do Brasil e levando para a América, irmãos. O presidente americano ressaltou que a tarifa de 50% é inferior ao necessário para equilibrar o comércio entre os países e que esse percentual poderia ser ajustado de acordo com a postura adotada pelo Brasil. Na carta enviada ao presidente Lula, Trump justificou a medida alegando que o Brasil mantinha tarifas e barreiras comerciais consideradas injustas, gerando um déficit comercial insustentável para os Estados Unidos, o qual, segundo ele, comprometia a economia e a segurança nacional do país. Apesar do argumento, dados do desenvolvimento mostram que o Brasil tem registrado déficits comerciais seguidos com os Estados Unidos desde 2009. Ao longo desse período, as vendas americanas ao Brasil superaram as importações em 88 bilhões de dólares, o equivalente a 484 bilhões na cotação atual. Trump também mencionou o ex-presidente Bolsonaro e classificou uma vergonha internacional o julgamento do ex-mandatário no Supremo Tribunal, utilizando esse argumento para justificar. Olha só de quem é a culpa, isso aqui é do G1, ó. Utilizando esse argumento para justificar aumento da tarifa. Vamos colocar a culpa no Bolsonaro. O republicano afirmou ainda, sem provas, que a decisão foi tomada em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. É por causa do Rumble que também está uma guerra. E aí, irmãos, olha só, ele, diante do movimento que o Brasil tomar, as taxas serão maiores.
E isso é uma trava na máquina. Isso afeta a agro, afeta a indústria, afeta tudo que você possa imaginar. E agora vamos ver, né, como o Nine vai reagir. Veja que o Nine, ele teve... Olha só, essa tarifa também vai inviabilizar a venda de manufaturados. E agora, irmãos, o Nine teve que marcar uma reunião, né, de emergência, porque isso foi um soco. Irmão Miros, eu não consigo abrir aqui. Vamos ver se vai ficar aberta essa matéria da Gazeta do Povo, que já é uma imprensa mais conservadora. Olha aí, ó. Tarifas de 50% vai inviabilizar venda de manufaturados. Ah, não. Desculpa, irmãos. Não é da Gazeta do Povo. Isso. Vamos lá. Trump repete ameaça de sobretaxa contra o Brasil. Entenda os impactos. Então, o presidente dos Estados Unidos voltou a fazer ameaças, voltou a fazer ameaças de aumento de tarifas de importação. E, novamente, incluiu o Brasil no grupo de ameaçados. Segundo Trump, países como Brasil, Índia, China taxam demais e querem mal os Estados Unidos. Ele fez acusação ao afirmar que é preciso taxar produtos estrangeiros para fazer os produtos domésticos norte-americanos. Vamos impor tarifas sobre países e pessoas de fora que realmente nos fazem mal. Eles querem nos fazer mal, mas basicamente querem melhorar seu país, disse Trump em discurso a republicanos na Flórida. Olha o que os outros fazem. A China é um grande criador de tarifas, assim como a Índia, o Brasil e tantos outros países. E não vamos deixar que isso continue, porque vamos colocar a América em primeiro lugar. Sempre colocar a América em primeiro lugar, completou. No mesmo discurso, Trump disse que tarifa é uma das 4 palavras que mais gosta. Embora em novembro, a Trump também havia dito que Índia e Brasil cobravam muito e falou em reciprocidade. Se eles querem nos cobrar, tudo bem, vamos cobrar a mesma coisa, disse em coletiva na ocasião. E aí, a gente vê, olha aí, ó. A gente tem que ver, tem matérias antigas aqui, ó. Aqui, ó. Caso os Estados Unidos imponham tarifas no Brasil, tanto a indústria quanto o agronegócio podem ser afetados. Isso ocorre porque a pauta exportação é ampla e abarca diversos setores, como indústria extrativa, agronegócio e indústria de transformação. Em 2024, o produto mais exportado para os Estados Unidos foi o petróleo e derivados, representando 14% das receitas e exportações totais. Em segundo lugar, estão produtos semi-acabados de aço e de ferro, como lingotes, com 8,8%, e em seguida vem aeronaves e equipamento, com 6,7%, e café não torrado, com 4,7% dos embarques. Arthur Pimentel avalia que é preciso fazer adaptações estratégicas para que o mercado possa superar possíveis mudanças sensíveis, principalmente nos setores da aviação.
E aí vem a questão da picanha e tal. E tá aí, irmãos. Isso a gente já está num momento delicado. Eu tenho conversado com empresários que estão preocupados porque o dinheiro está parando de circular, né? Então agora é algo assim que vai prejudicar. Hoje pela manhã eu conversei com um empresário que trabalha com móveis. Ele é um amigo da família há muito tempo. E ele falou para mim que está quase que insustentável de trabalhar. Por quê? Aumentou muito o produto. Muito produto. E o que acontece? Como o produto aumentou muito, o empresário repassa esse valor para o cliente acha caro e não compra. Aí ele falou, se for para mim cobrar o preço que eu cobrava, eu vou trabalhar de graça. E eu não posso trabalhar de graça, quer dizer. Então, o que acontece? Eles estão dizendo, né? Vamos taxar o mais rico. O mais rico já vai comprar o produto. Agora, com esse negócio de taxação, já vai ficar mais caro. E o que eles fazem, os empresários? Eles repassam o preço para o povo, para o consumidor final, que sou eu e você. Então, tem coisas que estão absurdas. Eu vi agora o café Melita aqui em Santa Catarina, está R$ 35. Agora, presta atenção no preço da gasolina. São Paulo, eu acredito que está com a gasolina mais barata do Brasil, hein? Em São Paulo, eu estive em São Paulo semana passada, eu vi gasolina a 5,20 o litro, álcool 3,48. E veja que o dólar está baixo, era para todos os estados a gasolina ter baixado e não baixou. Então, agora é algo assim que vem com uma pancada. O Brasil já está quase no lockout. E essa pancada agora pode levar a lockout. E aí nós estamos aí vendo, né? O pastor Erivaldo está perguntando se pode impeachment o Lula. Ele já tem um monte de pedido, né? Mas ninguém leva para frente. Ninguém vai levar para frente nesse momento. Mas tudo pode acontecer daqui para frente, tá? Tudo pode acontecer daqui para frente. Tudo pode acontecer daqui para frente. A gente está vendo aí. Você vê, irmãos, no meio de toda essa turbulência, eu já estava vendo um post do Nicolas. E o Nicolas falando sobre que a pauta do Congresso Nacional hoje, aumento de funcionários ao Supremo Tribunal Federal. Aumento de funcionários para a Suprema Corte. No meio de todo esse tormento, nós já temos uma Suprema Corte mais cara do mundo e eles estão querendo aumentar ainda mais. E parece que daria 6 milhões por ano o aumento de funcionários que a Suprema Corte quer. Então, eu digo para vocês que é assombroso o que está acontecendo. E eu quero colocar algo aqui, irmãos, porque para muitos de direita